Boa tarde, o Band Cidade Entrevista está no ar. Nesta semana, o plano diretor da cidade de Manaus voltou a ser discutido pela comissão formada por vereadores da capital. E você, cidadão, também pode participar dos debates sobre o plano que vai orientar, por meio de regras, como a sua cidade vai crescer, de que forma vamos ocupar o espaço urbano de Manaus. Para falar mais sobre esse trabalho, convidamos o relator da comissão que revisa o plano diretor do município na Câmara, vereador Elias Emanuel. Boa tarde, vereador. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Ano. Satisfação estar aqui conversando com você a respeito desse projeto, dessa lei tão importante para a cidade de Manaus, que é o plano diretor. Vereador, vocês têm já um cronograma de audiências públicas para serem desenvolvidas aí ao longo de um período e o prazo já está definido para apresentar, né, esse plano diretor, voltar e que ele seja publicado no Diário Oficial. Na verdade, eu preciso dar uma explicação para você aqui, muito rapidamente, de como começou todo esse processo de discussão em torno do plano diretor. O Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001, diz que toda cidade que tem o plano diretor, e aí ela precisa revisar esse plano a cada 5 anos a partir da vigência da lei, ou no máximo em 10 anos. O plano diretor da cidade de Manaus é uma lei de 2002, portanto, nós já estamos 1 ano atrasados nesta revisão. A revisão começou na gestão passada, do prefeito passado, ela teve um conjunto de audiências primeiro, na primeira metade do mandato, e aí esse plano foi enviado para a Câmara. Mas quando chegou à Câmara, o Ministério Público achou que precisava de uma escuta maior por parte da população. O plano retornou ao Implurbe, retornou à Prefeitura. Quando chegou o ex-prefeito Manuel Ribeiro, assumindo a presidência do Implurbe, ele contratou a FUCAP e aí foram feitas várias audiências. Eu me recordo que nós tivemos 2 rodadas de audiência em cada zona da cidade. 22 audiências foram feitas para ouvir a população. A participação da sociedade foi efetiva, vereador? Nós percebemos que, Iano, às vezes as pessoas não conseguem compreender com muita clareza qual é a importância deste plano diretor, qual a importância de se ter um plano diretor, porque, como diz o próprio nome, é ele que direciona para onde a cidade vai crescer, quais são as principais atividades que essa cidade, a vocação dessa cidade e a flexibilidade que ela tem que ter, porque nós ficamos 11 anos com o mesmo plano diretor, estamos há 11 anos com o mesmo plano diretor, mas isso não quer dizer que ao longo desses 11 anos a cidade ficou estática, a cidade não ficou parada. E mesmo quando este plano for aprovado, eu tenho convicção de que será até o fim deste ano, a partir de janeiro de 2014, a cidade já apresenta outras necessidades que não estarão contidas neste plano, e aí a gente tem que buscar medidas alternativas para flexibilizar a lei e dar resposta para o desenvolvimento da cidade. O que não podemos é engessar a capital. Agora, o eixo desse plano diretor é formado por 6 leis básicas, né? 7 leis básicas. Na verdade, nós temos o plano diretor, que é um arcabouço geral do desenvolvimento da cidade. No plano diretor, nós temos, por exemplo, agora como novidade, já o perfil da cidade como área metropolitana, com a necessidade da interação com todas as outras prefeituras limítrofes que fazem parte da região metropolitana de Manaus. Por exemplo, hoje, se você quiser, com esse projeto que está em nossas mãos, eu quero saber qual é o perfil da Zona Sul de Manaus. Você vai descobrir que o perfil da Zona Sul de Manaus é um perfil industrial, é um perfil essencialmente comercial. Você conhece como está o perfil da Zona Leste, da Zona Norte, da Zona Oeste, da Zona Centro-Oeste, da Zona Centro-Sul. Você tem uma radiografia do que é a cidade já dentro desse documento. Então, isso facilita muito mais a visão do que você precisa ter. Aí depois nós temos o Código de Obras e Edificações, que diz exatamente como cada obra tem que ser feita. Nós temos o parcelamento
e uso urbano do solo na cidade. Aí nós temos as regras de lotes mínimos, lotes máximos, nós temos como deve ser organizado um loteamento, um condomínio, temos o código de postura, que é onde o município exerce o seu poder de polícia para saber se uma obra está regular, se ela está irregular. Aí a gente vai ver a utilização muito bem das calçadas. Temos a área de especial interesse social, que é delimitações, que são delimitações dentro da cidade, onde as edificações ali têm um tratamento diferenciado, não tem a mesma rigidez de um solo normal na cidade, e preferencialmente quem deve ter acesso dentro dessa área são famílias de baixa renda. Temos as normas de ocupação do solo no município da cidade de Manaus e temos ainda, por último, a lei do perímetro urbano, porque a cidade de Manaus, ela cresceu, ela não é mais a mesma cidade que nós vimos em 2002. Quer dizer, é verdade que o Puraquequara vai ser incorporado ao perímetro urbano de Manaus? Na lei de 2002, o Puraquequara, ele é zona rural e também qualificado como zona de transição. Isso quer dizer o quê? Que ele estava num processo de evolução para chegar ao perímetro urbano da cidade. Hoje, a nova lei do perímetro urbano pega o bairro Azul, salvo engano, ali depois da barreira, Lago Azul, logo após a barreira da Bolívia, ele se integra também ao perímetro urbano da cidade, o que antes era a zona rural, e o Puraquequara se integra para o perímetro urbano da cidade de Manaus. Agora, uma parte do Puraquequara, que é da vila do Puraquequara, para tudo que vem rumo ao centro urbano da cidade de Manaus. Depois da vila, atravessando Igarapé do Puraquequara, descendo o rio Amazonas, ele continua sendo zona rural. Na área militarizada do Puraquequara, onde o Exército faz as suas atividades, ali continua sendo zona rural. Agora, para você ver, Iano, como é dinâmica essa evolução da cidade. Nós temos dentro da área do Puraquequara, ali no Distrito 2, famílias que estão consolidadas há mais de 25 anos naquele local com a agricultura familiar. E agora, aquela parte da cidade passa a ser do perímetro urbano. Sendo dentro do perímetro urbano, não pode criar galinha, não pode matar porco, não pode fazer uma série de outras coisas. Isso está sendo levado em consideração? Vai haver conversa com essas comunidades? Nós temos que travar uma conversa, porque aí você não pode, por exemplo, o camarada que mora na zona rural, ele paga o imposto rural. O camarada que mora na área urbana paga o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. E isso acresce consideravelmente o pagamento do imposto. Mas não é só isso. À medida que você vai aprovar uma atividade dentro da cidade, você tem um valor. À medida que você vai aprovar uma atividade na área rural, você tem outro valor. E o que é mais dramático para essas famílias é que elas, por exemplo, dentro do perímetro urbano, não podem ter as atividades básicas, que é de criar uma galinha, de ter um carneiro, de matar porcos. Isso tudo não é permitido dentro do perímetro urbano. Cria uma questão controversa aí, né? A gente tem que ver como vai ser o tratamento fiscal do município para com essas famílias. Em relação ao Código de Obras e Edificações, tem um ponto que já está fazendo bastante barulho, chamando a atenção da sociedade, que é em relação ao tamanho das edificações. Vai aumentar para 25 andares, 25 pavimentos. Como é que vai funcionar isso na prática? Na verdade, a gente tem visto já algumas críticas com relação a isso. A proposta anterior era para chegar até 35 andares aqui em Manaus, e a gente conseguiu deixar essa proposta, nós não, vereadores, mas a discussão da população junto com a prefeitura deixou para 25 andares. O que diz a lei hoje, que é uma lei que foi aprovada a partir de 2006, salvo engano, mas é recente. Em Manaus pode-se construir prédios de 18 andares. Isso quer dizer o quê? Você pode acrescer a esses 18 andares os pavimentos, os embasamentos. O que são os embasamentos? Elias, traduz isso para a gente. Por exemplo,
O andar que é estacionamento, ele é embasamento, ele é do uso comum. O andar que tem o salão de festas, ele é embasamento, ele é de uso comum. O térreo, ele é também de uso comum. Então, o empreendedor poderia aprovar 18 pavimentos tipo, que são aqueles pavimentos para os apartamentos, e poderia acrescer quantos embasamentos ele achasse conveniente. Não limita o número de embasamentos. Não limita o número de embasamentos. O que tem de diferente agora? Então, o camarada podia chegar a 21, 23, 24. Agora não, que nós temos. Prédios em Manaus terão apenas 25 andares. No máximo, 21 de pavimentos tipo, que é esse dos apartamentos, acrescido mais 4 andares que ele pode ter para os embasamentos. Então, camarada, hoje, na lei atual, ele podia usar 18, botava 4 de garagem embaixo, mais o térreo, ele já tem 5. Aí ele põe mais um de uso comum em cima, você já tem, levando para 24 andares. E se quisesse mais, a lei permite que isso aconteça. Outra novidade nesse plano diretor é a certidão de habitabilidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente entender o que vai significar isso, principalmente para o comerciante, mas logo depois dos comerciais. Nós voltamos já já, não saia daí, o Band Cidade Entrevista está voltando.